Olá, o TVL Comunidade está começando aqui na TV Legislativa de Blumenau, a TVL, o canal da comunidade. Muito obrigado você pela sua companhia aqui nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também pelo site da Câmara, o câmarablu.sc.gov.br. Hoje nós vamos falar sobre a campanha do Setembro Verde, que é de prevenção do câncer de intestino. Está com a gente aqui no estúdio o doutor Roland Dagnoni, que é médico proctologista. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, tudo muito bem. É uma honra estar aqui presente, poder falar de algo que é o nosso dia a dia, uma doença prevenível e que queremos oferecer boas dicas, boas orientações para que se tenha noção real do tamanho e da complexidade do problema. É uma campanha que está dando bastante repercussão na cidade, doutora, a campanha do Setembro Verde, porque tem várias cores agora, na verdade, em setembro. Tem o Setembro Amarelo, do suicídio, de prevenção também, Isso. Tem o branco, né, que é da inclusão, e tem o verde aí do câncer de intestino, né? Na verdade, criou-se a partir do Outubro Rosa, criou-se Novembro Azul, e na sequência o Setembro Verde. Daqui um pouco vai faltar cores, vai faltar meses do ano, mas de qualquer forma o intuito é o que é? A sociedade civil se organizando, trabalhando em prol do seu bem comum. Não é? Quer dizer, ela por si só, não existe em atividades governamentais, não existe em atividades públicas. Isto é, particularmente na nossa campanha, é o povo fazendo uma campanha para o povo. Bacana. Qual que é a ideia específica dessa campanha de prevenção do câncer de intestino, doutor Roland? O nosso grande objetivo, veja, temos 4 grandes cânceres incidindo na população. O primeiro deles, genericamente, é o câncer de pulmão. Especificamente, para os homens, o primeiro câncer que mais incide é o câncer de pulmão. Na sequência, nós temos o câncer de próstata e, como terceiro lugar, o câncer de intestino. Nas mulheres, nós temos primeiro o câncer de mama e, na sequência, o câncer de intestino. Entretanto, quando falamos em mortalidade, ele é, no geral, o segundo câncer que mais mata. Entre homens e mulheres. Primeiro ainda é pulmão. Pulmão, que é, no caso, que mais incide nos homens. Nos homens, mas estatisticamente ainda a coincidência é muito grande, somando as mulheres num nível inferior, junto com os homens, a população em geral, a população dos seres humanos, o câncer que mais mata ainda é o pulmão. E o segundo é o câncer de intestino. Você fala muito no Outubro Rosa de prevenção do câncer de mama, né? De colo de útero. O Novembro Azul do câncer de próstata, né? Do pulmão a gente até que não ouve falar muito, né, doutor? Talvez até seria um tema que os médicos da área poderiam, quem sabe, até se unirem, enfim, fazer uma campanha forte, mas se ouve bastante falar até por causa do cigarro, né? Exato. A gente sabe que tem essa prevenção. Toda campanha anti-tabagismo, na verdade, tem por trás dela o câncer, né? Talvez não se deu tanta ênfase à palavra câncer, mas por trás de toda a campanha tem a prevenção exatamente, o diagnóstico precoce. Aliás, isso é o que a gente tenta mostrar da forma mais clara possível. A diferença entre a prevenção e o diagnóstico precoce. Então, o câncer de mama, o câncer de próstata e o câncer de pulmão, não há prevenção dele, há o diagnóstico precoce. Então, todas as campanhas que são feitas têm como objetivo pegar o câncer de próstata na sua fase mais inicial, o câncer de mama na sua fase mais inicial, e nessas condições o paciente será operado, com ou sem terapia complementar, através de radioterapia ou quimioterapia. Mas câncer de mama só existe um tratamento, que é o cirúrgico. Agora, o câncer de intestino não. Por que a importância dela? Por que nós estamos enfatizando tanto? Porque ele é um câncer prevenível. Na imensa maioria dos casos, não em 100%, mas na imensa maioria dos casos, ele é precedido por uma doença benigna. E essa doença nós chamamos de pólipo. Tá? E este pólipo pode ser ressecado endoscopicamente através de uma colonoscopia. Daí a importância. Né? Trabalhar em cima de uma doença prevenível, antes de ser câncer. Virar um câncer, né, doutor? Que a palavra câncer assusta, né? Acho que é algo que ninguém quer ter na sua família, enfim, os seus amigos. É algo que realmente, quando você tem o diagnóstico, só para quem tem, né? Na família, enfim, sabe como é que é, doutor? Também não é o fim do mundo, sabe, Rodrigo? Também não é o fim do mundo. Eu posso lhe dizer que há exatos 5 anos,
num exame de check-up, num exame de controle, assim como a gente está preconizando aqueles que nos ouvem nesse momento, que nos veem nesse momento, eu fui fazer um check-up. Se eu digo aos meus pacientes que aos 50 anos deve fazer um check-up, aos 50 anos eu fui fazer um check-up. E aos 50 anos eu descobri que eu tinha câncer. Câncer de quê? Estômago. De estômago. Eu tive câncer de estômago, eu fui operado, eu fiz quimioterapia, eu fiz todo o tratamento e graças a Deus, graças aos médicos, graças à medicina, graças ao meu esforço, continuo bem firme, hoje trabalhando intensamente, podendo inclusive levar esse conhecimento adiante para que outras pessoas cheguem numa condição, assim como eu, factível de tratamento. E o câncer de intestino, ele é realmente perigoso, doutor? Ele mata como o câncer de pulmão, como pode matar o câncer de mama também, enfim? Bom, nas mulheres é a principal causa de morte por câncer e no homem é a segunda causa principal. Qual é o grande problema do câncer de intestino? É o diagnóstico tardio, porque eu enfatizo muito lá na universidade onde dou aula e também com os meus pacientes, nas apresentações que eu faço, os órgãos ocos, entenda-se, estômago e intestino, eles têm um grande problema. Quando as doenças se manifestam, é sempre avançado. Então, quando me perguntam quais os sintomas do câncer, eu digo, olha, eu prefiro não falar em sintomas, porque se você tiver sintomas compatíveis com câncer, você já chegou tarde. Já é tarde demais para... demais. Então, pode ser grave, né? Exatamente. Então, os órgãos ocos são muito importantes. Eles têm que ser feitos, a investigação tem que ser proativa. Eu tenho que ir na frente do problema. Eu não posso ir atrás. Não esperar os sintomas. Exatamente. Então, existem protocolos definidos de investigação, bem claros, e a gente deve segui-los. Vamos lá, vamos explicar para as pessoas o que é essa doença que antecede o câncer do intestino, doutor Roland. Então, o nosso grande vilão que nós procuramos, nós especialistas procuramos, é uma lesão chamada pólipo. Pólipo. Pólipo não é divertículo. Divertículos são saculações no intestino que irão afligir as pessoas pela idade, pelo envelhecimento natural. Particularmente em comunidades de origem europeia, consumo baixo de fibras, estão mais expostas aos divertículos. O pólipo é outro problema. O pólipo é uma pequena lesão inicialmente benigna, ou pelo menos na imensa maioria das vezes benigna, tá? Que começa a fazer uma pequena verruguinha dentro do intestino. E essa verruguinha vai crescendo, 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 crescendo. E ao longo de alguns anos, ela pode sofrer um processo de degeneração e nós chamamos isso um processo de malignização. Então, uma doença inicialmente benigna que se torna maligna. Então, é neste primeiro momento que eu tenho que atacá-la. Eu tenho que atacá-la antes de ser maligna. E isso eu consigo fazer por endoscopia. Através da endoscopia, a gente vai lá e corta. Mesmo em lesões já malignas, mas na sua fase mais inicial, que nós tecnicamente chamamos de carcinoma intramucoso, é a fase mais inicial do câncer, mesmo nessas condições, já sendo câncer, eu consigo tratar por endoscopia, com cura. De onde é que vem o pólipo, é o nome é isso? Pólipo. Como é que surge isso, doutor? Bom, o pólipo nós temos, o principal fator causal para o pólipo é a velhice. Vamos ser bastante sinceros, é o preço que nós pagamos por ficar velhos. Então, é uma doença que aumentou a incidência, mas eu brinco, ironicamente, essas doenças estão aumentando a incidência delas porque aumentou a incidência de velhos. Sim, tem mais velha, Inicialmente nós morríamos de infecção aos 30 anos, nós morríamos do coração aos 50, 60, e agora nós vamos morrer do câncer porque a infecção nós tratamos, o coração nós temos sob controle, a doença da vez é o câncer. Então, por isso que nós temos que trabalhar tanto com o câncer, para da direita pularmos mais uma etapa. É de 20 em 20 anos. Entende? Então, quem tem que ganhar? Quando eu vencer o câncer, a minha próxima etapa está próxima dos 100 anos. Sim. Agora, tem como sentir o pólipo, que é a doença que antecede o câncer de intestino, ou não tem como? Existem pólipos que podem dar alterações do ritmo intestinal. Então, subitamente, você tem um ritmo de intestino, vai todo dia no banheiro, de repente começa a ir mais vezes, ter urgências evacuatórias, quer dizer, eu preciso ir urgente no banheiro, senão não seguro. Então, eu tenho uma alteração do ritmo intestinal. Isto é um aviso, mas normalmente, quando existe esse aviso, a lesão já é avançada.
Às vezes quase maligno já no caso. Às vezes ela pode já ser maligna, ou se não maligna, mas de um tamanho grande que às vezes endoscopicamente eu não consigo mais tirar. Porque nem sempre a cirurgia é feita para o tumor maligno. Às vezes o tumor, mesmo sendo benigno, é tão grande que eu não consigo mais ressecá-lo por endoscopia. Então preciso operar. Mas essa lesão então já dá sintomas. Então eu tenho que ir. E quem é que eu investigo? Então quem é que tem que me procurar? Você? Não. Você ainda é muito jovem. As pessoas mais de idade, mais experientes. Exatamente. Então os critérios... Nós temos dois grandes critérios, o critério genético e o critério idade. Né? O critério genético representa 10, talvez 15% dos cânceres de intestino. E nós temos que analisar especificamente, nós aqui do Vale do Itajaí, nós temos um problema seríssimo chamado consanguinidade. Consanguinidade é o casamento entre parênteses. Né? Então, quando a gente tem o casamento entre parênteses, ocorre uma expressão muito popular chamada o refinamento do sangue, sangue fino, refinado. Né? Então, neste momento, o que é? Eu seleciono a parte genética, eu torno ela muito convergente e aumenta a incidência de doenças. Né? Então, lamentavelmente, hoje no meu consultório, eu até tive a oportunidade de conversar com um paciente, onde ele disse de que tem muito caso na família deles de casamentos entre parentes, entre primos, e também, por extensão, uma incidência bastante alta de câncer. Então, o critério genético é importante, essa consanguinidade. Mas como é que ela se manifesta? São os parentes com câncer em torno dos 50 anos. Você ter um familiar com câncer aos 70 anos, aos 80 anos, aos 90 anos, não é problema. O problema é câncer aos 50. Isso está ligado, então, à questão hereditária. Exatamente. Câncer aos 50 tem uma grande probabilidade de ter carga genética por trás. E aí os médicos têm critérios próprios para saber se você é ou não um paciente de risco. Não é só porque eu tive um familiar com câncer que eu tenho risco. Existem critérios bem definidos. Então, nada como conversar com o seu médico, especialista, ele vai dizer, ó, você tem risco, tem que fazer isso e isso, tem que fazer uma análise genética, tem que fazer exames mais aprofundados, aí você vai saber o teu risco. Isso é importante as pessoas saberem. Agora, como fazer, então, exatamente a prevenção do câncer de intestino? Procurar um médico com frequência, fazer exames? Qual que é o caminho indicado, doutor? Então, se você não tem um critério genético exuberante, o próximo passo se chama 50 anos. Tá? Antes dos 50, só se você tiver sintomas. Não que eu já não tenha atendido câncer com 23, com 24, com 25 anos. Já atendi. Mas são muito raros. Né? São muito raros. O câncer, ele vai aparecer, as lesões precursoras do câncer aparecem a partir dos 50 anos, com a manifestação em torno dos 60 anos. Então, eu inicio a investigação proativa, ou seja, indo atrás do problema aos 50 anos de idade. Então, o primeiro critério, grande critério para a população convencional é 50 anos. Aí vai no médico com uma frequência? Vou lá, um médico, 50 anos, né, o médico vai perguntar, não, então você precisa fazer uma colonoscopia. Faz a colonoscopia, não deu nada de anormal, entre 5 e 10 anos o próximo exame. Tá? Então, a tendência é trabalhar com 5 anos. Os americanos até chegam a trabalhar com 10, mas eles têm, entre esses dois exames, alguns exames muito eficientes lá que nós ainda não temos com a mesma qualidade. Então, a tendência no Brasil é diminuir um pouco o espaço das colonoscopias, trazendo mais para 5 anos. Eu faço um exame, não deu nada, faço aos 50, repito o exame aos 55. Caso eu tenha achado, eu tirei um pólipo, tirei 2 pólipos, aí dependendo do achado existem critérios. Se o pólipo foi desse tipo, repete 1 ano, se o pólipo for daquele tipo, repete... Tem um acompanhamento mais definido, assim. Bem técnico, bem definido. O interessante as pessoas saberem é que então, todo câncer de intestino tem como evitar, né? Que isso é bacana as pessoas saberem, importante dessa campanha do Setembro Verde, né, doutor? Eu ousaria dizer que não em 100%. Mas a maioria. Mas não muito longe desses 100%, sabe? Bem perto de 100%. Bem perto, sim. Evitar um câncer, né, gente? Isso aí é fantástico, né? Tecnicamente falando, eu poderia dizer que um programa bem feito de rastreio poderia reduzir em até 90% a incidência de câncer do intestino. A prática, nenhum país do mundo conseguiu isso.
Tá? Então, os protocolos mais bem feitos estão falando em 60%, 65% de redução do câncer. Por quê? Porque, infelizmente, existe preconceito. Né? Se existe preconceito no Brasil, lá fora também tem. Não é uma coisa restrita. Infelizmente, o exame é a partir do ânus, entrar dentro do paciente. E o preconceito é o nosso maior vilão, o nosso maior problema é o preconceito. Mas o preconceito existe no Brasil, mas também existe lá fora. Que é essa cirurgia dos 50 anos para detectar o pólipos, que é exatamente, a colonoscopia aos 50 anos. Então é difícil, mesmo no exterior, no primeiro mundo, que é uma população muito mais esclarecida, mesmo eles também têm preconceito. Né? Tem que acabar com esse preconceito, essa que é a grande verdade. Né? Infelizmente. Doutor, e por que está tendo tanto câncer? O senhor falou da velhice, que as pessoas estão ficando mais velhas, isso é um dado constatado, né? Enfim, números, pesquisas feitas pelo IBGE, enfim. Agora, por que está tendo tanto câncer, tanta gente morrendo de câncer no país, no mundo, doutor? Ainda, tem que ficar bem claro isso, ainda o grande fator causal é o envelhecimento. Agora, existem fatores que podem potencializar isso, tá? Mas nenhum deles é condição matemática. Né? Não é porque você comeu a vida inteira comida artificial que você vai ter câncer de intestino. O que a gente observa é o seguinte, países desenvolvidos que comem mais alimentos industrializados e comem mais carne têm maior incidência de câncer. Países mais subdesenvolvidos, que consomem muitas frutas e verduras, muitos alimentos naturais, têm menor incidência de câncer. Tá? Mas aí tem o outro lado, nos países desenvolvidos se vive mais tempo e nos países menos desenvolvidos se vive menos tempo. Então, os dados não são 100% convincentes, mas o que a gente recomenda para as pessoas? Primeiro, consuma industrializados, mas em menor quantidade. Consuma carne animal, mas em menor quantidade. O problema é quando você vai num churrasco, você não come um churrasco, você come um churrasco atrás do outro. Come um boi inteiro. Um boi, esse é o problema. Então, o que abunda, sobra. Então, o problema é esse. Consuma muitas fibras. Combata o peso. A obesidade é um fator de risco. O diabetes mellitus é um fator de risco. Então, alimentação sem exageros, muitas fibras, controlar o diabetes, controlar o peso, atividade física. Né? O que a atividade física traz de bom? Ela aumenta a tua autoestima, aumenta o teu amor pela vida, ou ela produz ações curativas? A gente não sabe exatamente, a gente só sabe que quem tem boa atividade física tem menor incidência de doenças. Então vamos cuidar da atividade física. Mas assim, se você perguntar para mim qual é o fator causal pontual, eu não consigo lhe dizer. Não dá para definir. Eu posso dizer o que propicia. Doutor, e essa campanha do Setembro Verde, além de trabalhar a prevenção do câncer de intestino, também vem nessa linha de as pessoas procurarem mais o médico, né? Acho que talvez mais os homens, né? Porque nós, os homens, ainda somos meio cabeça dura, né? Para ir no médico com frequência, fazer check-up, enfim. Há uma série de restrições por parte da nossa categoria masculina ainda, doutor. Lamentavelmente, isso é um fato, né? O homem ainda é muito preconceituoso. Mas já tivemos uma grande evolução, né, gente? E tivemos uma enorme evolução com a campanha do câncer de próstata. Então, hoje, os homens já falam com muito mais naturalidade, né? Outrora, todo mundo dizia quem era seu cardiologista, dizia quem era seu clínico, mas ninguém dizia quem era seu urologista ou seu proctologista. Então, hoje, essa situação já se tornou mais comum. Meu urologista é fulano de tal, doutor tal. Então, essas campanhas têm melhorado muito. É o que dá resultado, né, doutor? Exatamente. Tanto que agora o Setembro Verde vinha aí para dar esse resultado exatamente, também. Que a gente quer falar abertamente, sem fazer, sabe, o linguajar tem que ser claro, transparente, ostensivo, para que as pessoas vejam que não há problema nenhum. Né? Às vezes eu vejo o paciente no meu consultório cheio de preconceito, eu digo, mas meu amigo, tem a ideia de que todos que estão lá fora farão o mesmo exame que o seu. Como é que é o nome do exame certinho, doutor? Colonoscopia. Colonoscopia. É a endoscopia do intestino grosso. Que faz pelo ânus. Pelo ânus. O paciente, é um exame hoje muito tranquilo. Vamos lá. O paciente toma um laxante especial, hoje mais moderno, não é como os laxantes do passado que davam muitas cólicas, até casos relatados de desmaio. Os laxantes hoje estão bem mais modernos e mais tranquilos, o paciente suporta super bem. E no dia do exame, ele toma algumas horas antes, se prepara, vai lá, a enfermagem vai receber o paciente, vai pegar uma veia,
e vamos aplicar em um sedativo. Você não vai sentir absolutamente nada, o exame dura uns 15, 20 minutos, não é? Às vezes um pouco mais se tiver algum pólipo, alguma lesão para ser ressecada, mas via de regra o exame enquanto diagnóstico 15, 20 minutos é suficiente, super tranquilo, terminou o exame, o paciente acorda, vai para casa, sem problema nenhum. Que beleza. Uma dieta depois dos 50, isso aí é primordial, né, doutor? Fundamental. Antes disso, tá tranquilo, não precisa... Desde que não tenha sintomas. Se aparecer o sintoma, tem que fazer. Tem que fazer antes. Aí o médico especialista é o pronto. Exatamente. Sintomas ou um histórico familiar muito exuberante. Eu tive, meu pai teve câncer com 50 anos. Eu tive um irmão com 38, teve pólipos do intestino. Então, você já é um paciente com risco maior. Então, esse paciente, já existem critérios para dizer quando começar o exame. Isso o seu especialista sabe dizer. Via de regra, nós preconizamos o exame 10 anos antes da idade do primeiro caso de câncer na família. Então, se alguém teve com 45 câncer, começa aos 35 a investigação, 10 anos antes. E o câncer de intestino vem na mesma linha do câncer de mama, de colo de útero, própria próstata, detectando com antecedência, a cura pode ser mais eficiente, doutor? O câncer de intestino com a facilidade de ser tratado sem cirurgia, só pela colonoscopia, num percentual razoável. Sim. Tanto a lesão pré-maligna quanto a lesão maligna na sua fase mais inicial pode ser tratado por endoscopia, ou seja, o que eu brinco com os meus pacientes, você toma um café da manhã com câncer e janta sem câncer, e sem nenhum corte na barriga. Isso se você fizer a prevenção, né? Prevenção. Se não fizer, exatamente. Os demais casos, infelizmente, precisa de cirurgia, mas mesmo assim, com enormes câncer. Hoje, o contingente de pessoas que a gente conhece que teve câncer de mama e tendo uma vida absolutamente normal, morrendo de velho. Mesmo assim, muita gente ainda está morrendo de câncer de intestino, tanto que a segunda maior causa de morte por câncer é a de intestino. Por a primeira é a do pulmão, né? E a segunda é do intestino. Doutor Roland Agnoni, proctologista, muito obrigado pela sua visita aqui na TVL. Esperamos receber o senhor mais vezes aqui para falar também de outras doenças, outros assuntos ligados à sua área, doutor. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado. Um grande abraço. Setembro Verde foi um assunto aqui do Comunidade, lembrando que essa campanha tem apoio do Rotary, também da Avan aqui de Blumenau, junto com o Dr. Roland, vem dando várias entrevistas repercutindo esse assunto e alertando a nossa comunidade sobre a prevenção do intestino, super importante debater esse tema também. Obrigado você pela companhia aqui no TVL Comunidade, um grande abraço, fique com a gente aqui na TVL, o canal da comunidade. Até a próxima, tchau, tchau.